Bom dia, galera. Nós vamos hoje falar sobre cinética química, né? Então, quando a gente fala de cinética química, a gente sempre lembra, né, das reações de combustão que a gente estudou na aula passada, desculpe, que foram as reações, né, que envolvem aí o consumo de oxigênio para que essas reações de combustão ocorram. Então, a gente precisa de um combustível, de um comburente e de uma fonte de calor externa para que essas reações elas ocorram, tá bom? Quando a gente fala de cinética química também, a gente vai lembrar de o quê? De cinética física. Na cinética física, a gente estuda a dinâmica aí da movimentação, né? Cinética movimento. E aí a gente vai estudar como é que ocorre, né, essa movimentação e com que velocidade aí na cinética física. Então, se um carro se desloca em uma trajetória, em uma linha reta, por exemplo, né, ele sai de um espaço inicial para um espaço final e ele percorre um tempo inicial e um tempo final. Então, a variação do espaço dividido sobre a variação do tempo, você tem o valor da da velocidade média, tá? O mesmo é no caso da cinética química, só que na cinética química a velocidade que queremos medir não é o deslocamento em termos de espaço, mas sim a variação das quantidades de reagentes no consumo e produto de formação que ocorrem em determinada reação química. O conceito envolvido é muito parecido com o cálculos físicos de velocidade média, mas no caso da cinética química, a velocidade média de uma reação química envolve as variações de quantidade em módulo, ou seja, a gente aqui não vai ter valores de velocidade negativa no contexto da química. E aí a gente vai dividir pelo intervalo do tempo selecionado. Então, a velocidade média vai ser igual à variação da quantidade e dividido pela variação do intervalo de tempo, certo? Geralmente, essa variação de quantidade ela pode estar em mol, em grama, em litros, em mililitros, ou qualquer outra quantidade que seja possível medir sua variação de consumo e formação. Já o tempo ele pode estar em anos, dias, horas, minutos, segundos e assim sucessivamente, tá? Como mostra aqui, né? Que a velocidade média é a variação da concentração dividida pelo intervalo de tempo, geralmente em concentração por mol, mol por litro e tempo em segundo, certo, gente? Nesse exemplo aqui, o que é que ele está mostrando? Ele diz o seguinte, ele tem uma reação química, reação de combustão, né? Você tem aí a utilização de oxigênio, consumo de oxigênio, a combustão completa, porque forma gás carbônico e água. E aí ele diz o seguinte, considerando que estes processos tenham ocorrido em 1 segundo e que o recipiente que contém os participantes tem 1 litro, podemos determinar as seguintes velocidades relativas. Então, ele determina a velocidade relativa do oxigênio, do O2 e do C3H8, dividindo a concentração, a quantidade, a variação da quantidade pelo intervalo de tempo aí de 1 segundo, certo? A outra coisa comum, quando a gente está falando aí de velocidade de uma reação, é das interpretações, né, dos gráficos. Então, é comum que as atividades tenham essas interpretações. Então, interpretar gráfico no estudo de cinética química é muito importante. Nesse caso, a gente tem a decomposição da água oxigenada, que é H2O2, liberando água e oxigênio, não é isso? Então, esse gráfico exemplifica a concentração desse reagente A, que no caso é a água oxigenada, tá? Então, o que esse gráfico mostra? Que a concentração da oxigenada, H2O2, diminui ao longo do tempo, ou seja, ela é consumida durante o quê? A reação. Então, ela vai diminuindo porque ela está sendo consumida, ela está aí nos reagentes, tá? E vai liberando água e oxigênio, certo? Se a gente tivesse aí outra curva representando aí o produto, né, que no início não se tem, né, da reação, mas quando a reação vai passando ao longo do tempo, né, que vai aumentando aí o tempo, o que acontece? Vai aumentando também a concentração do produto, por exemplo, do oxigênio. Então, você teria uma curva ascendente porque aumentaria a concentração do oxigênio. Então, você observa que a gente tem aqui A1, A2, que é a concentração, né, inicial e final, tempo final, tempo 0, tempo 1 e tempo 2. Então, se você tem valores de concentração desse reagente, no caso aí da água oxigenada, e você tem o tempo, no intervalo de tempo, você consegue calcular a velocidade. Se tivesse valores, a gente calculasse, o que a gente ia observar, analisando as velocidades calculadas? A gente ia verificar que a velocidade de decomposição da oxigenada diminui ao longo do tempo. E isso ocorre porque, à medida que a água oxigenada sofre decomposição, a quantidade de reagente, que no caso a água oxigenada, né, se torna cada vez menor, certo? Então, é muito interessante a análise desses gráficos, tá bom, gente?
Agora a gente vai falar aqui da relação entre a velocidade e a estequiometria da reação. Observe que na estequiometria existe uma relação, né, de proporção. Os participantes que se encontram em proporções estequiométricas, ou seja, na proporção. Nesse caso aqui a proporção é 2 para 3 para 2, né? 2 de fósforo reagindo com 3 de cloro e formando aí 2 também de PCl3, que é o tricloreto de fósforo, tá? O que ele diz aqui, tá? Considerando a produção de tricloreto de fósforo, PCl3, a partir do consumo de fósforo e cloro, nos primeiros 10 minutos de reação, tem sido consumido 20 mol de fósforo. E aí, no primeiro momento, ele pede para você calcular a velocidade do fósforo. Por que você calcula logo a velocidade do fósforo? Porque ele te dá o valor de concentração do fósforo e o intervalo de tempo. Então, é só dividir 20, que é a concentração, por 10. E você encontra a velocidade de quem? Do fósforo, que é 2 mol por minuto. E logo determinando a velocidade média do consumo do fósforo, depois a gente estabelece uma regra de 3 para o cálculo da velocidade do consumo do cloro e, consequentemente, também do tricloreto de fósforo, já que existe o quê, gente? Uma proporção, que no caso é 2 para 3 para 2. Certo? Então, calculando aqui a velocidade do consumo de cloro, você tem que 2 mol de fósforo está para 3 mol de cloro e 2 mol por minuto de fósforo, que é a velocidade, está para a velocidade de cloro. Fazendo a regrinha de 3, você acha 3 mol por minuto. Se fosse para calcular, professor, a velocidade aí de formação do PCl3, ia ser a mesma coisa, 2 mol de PS de fósforo está para 2 mol de PCl3, que é o tricloreto de fósforo. Observe também a proporção, logo a velocidade também será igual à do fósforo. A velocidade de formação do PCl3 será igual à velocidade de consumo do fósforo, certo, gente? Mas quando a gente quer calcular a velocidade média da reação, porque a gente calculou a velocidade ali de formação e de consumo e de formação. Quando a gente quer saber a velocidade média da reação, a gente pode fazer o seguinte: a partir de qualquer um dos valores da velocidade obtida e em seguida dividi-lo pelo coeficiente estequiométrico da espécie. Então, no exemplo aí dessa reação de formação do tricloreto de fósforo a partir do consumo de fósforo e cloro, você vai fazer o seguinte: você pega os valores da velocidade encontrada de cada um, divide pelos seus respectivos coeficientes. Então, velocidade de consumo do fósforo dividido pelo coeficiente Q2, que é igual à velocidade de consumo do cloro dividido pelo seu coeficiente Q3, que é igual à velocidade de consumo do tricloreto de fósforo dividido pelo seu coeficiente Q2. Né? Resolvendo isso aí, a gente vai chegar ao quê? No valor de quê? De 1 mol por minuto de velocidade média desta reação. Certo, gente? Bom, para essas reações químicas ocorrerem, precisa algumas condições necessárias para que isso ocorra, para que reagentes se liguem e formem produto e aí ocorra uma reação química, certo? Pense o seguinte, né? É interessante notar algumas coisas, tá, gente? Se você pegar um frasco aberto com gasolina, né, que está em contato com oxigênio, né, deixar por algum tempo, não vai ocorrer nenhuma reação química. Mas se você pegar esse mesmo frasco em contato com oxigênio e jogar um palito de fósforo aceso, o que vai ocorrer? Imediatamente ocorre uma reação química, de forma explosiva, a combustão. Então você precisou ali ativar, jogar alguma coisa para ativar e fazer com que aquela reação química. Você precisou de uma energia de quê? De ativação. Então, existem algumas condições necessárias para que uma reação química ocorra. Eu já acabei de falar, né? A afinidade química, o contato entre os reagentes e a energia de ativação. Nesse exemplo que eu falei aí, o quê? O palito de fósforo aceso funcionou como que energia de ativação para a reação entre o oxigênio, que era o comburente, e o combustível, que era a gasolina, acontecer. Precisou de energia para ativar, no caso, a energia de ativação, tá? A afinidade química. O que é afinidade química, tá, gente? É a capacidade intrínseca de uma substância reagir com outra. Há fatores que interferem nessa afinidade química, como, por exemplo, a eletronegatividade, tendência em haver atração entre as moléculas. Por exemplo, ácido, né, tem afinidade com base e assim sucessivamente. Então, essa é a afinidade química, tá? No entanto, não é só a afinidade química entre as substâncias que garante que uma reação química ocorra. A gente acabou de falar que precisa também haver o quê, gente? O contato entre os
reagentes, tá? Então, o contato entre reagentes vai fazer o quê? Ele diz aqui, ó, a velocidade das reações químicas é influenciada pela colisão ou choque entre as partículas dos reagentes, ou seja, o contato, né, entre o que? Os reagentes vão gerar colisões o que? Efetiva, tá? As colisões entre as partículas que compõem material pode inferir, como eu acabei de falar, na velocidade das reações químicas, tá bom? A velocidade da reação química já é influenciada por essas colisões ou choque entre as partículas dos reagentes. Para que essa reação química ocorra, os choques e as colisões precisam ocorrer com uma geometria favorável. Não pode ocorrer de qualquer forma, precisa ter uma orientação favorável entre regiões privilegiadas das partículas. Então, as esferas precisam se chocar em uma geometria favorável, em orientação favorável. E aí a gente chama de quê? Choques ou colisões efetivas. Então, nesse exemplo aqui você tem as colisões eficazes, os choques entre as esféricas eficazes, onde você vai, vai ocorrer as colisões e formar as colisões efetivas, e aqui a gente tem a não eficaz, e a colisão aí das esferas ocorreu na periferia, então não deu certo, não é isso? Então toda vez que você tem colisões efetivas, você tem a formação aí de um produto, certo? Além do choque efetivo, é necessário que as partículas colidam com uma energia mínima suficiente para atingir um estado de grande estabilidade, denominado de estado de transição. Nesse estado, a energia é suficiente para que ocorra a ruptura e formação de ligações, concebendo um aglomerado de partículas dos reagentes de curta duração, chamado de complexo ativado. Observe aqui, ó, você tem o estado inicial, que é a ruptura das ligações entre os átomos de hidrogênio e de iodo. Depois a formação do complexo ativado. Depois que rompeu, esse hidrogênio vai se ligar ao iodo e vai formar o estado final, que é o estado aí de novas ligações químicas, no caso entre o hidrogênio e iodo, formando aí os novos produtos, tá? Ele chama isso de complexo ativado. A energia que os reagentes absorvem até atingir o complexo ativado é a sua energia de ativação, que é a energia que vai romper essa energia de ativação e vai permitir a formação aí dos produtos através da afinidade química e da colisão efetiva entre os reagentes. Tá bom, gente? Uma coisa interessante, para que determinada reação química ocorra, é necessário vencer uma barreira do que? Da energia de ativação, certo? Então, você sempre vai ter o que? Uma energia de ativação. Você tem que romper essa energia para que forme o complexo ativado e logo depois que romper essa energia de ativação, a reação química ela vai ocorrer de forma espontânea, ocorrendo a formação dos produtos, tá? Se você analisar vamos supor, reações químicas exotérmicas, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, uma variação de energia de ativação. Se você tiver uma energia de ativação maior para uma reação química ocorrer, o que isso quer dizer? Quanto maior, gente, for a energia de ativação, maior for a energia de ativação, menor será o número de colisões efetivas e, consequentemente, menor a velocidade dessa reação, tá? Na próxima aula a gente continua falando de energia de ativação e vai estudar os fatores que influenciam a velocidade da reação. Um grande beijo, fique com Deus, meus amores.